Boa noite, queridos. Vou convidá-los a ficar em pé e vamos orar. Pai, como eu disse hoje, lá no meu cantinho, na minha casa, como eu disse aqui, de joelhos na sua presença, que eu seja escondida agora e que a sua glória se manifeste neste lugar. Que o Senhor venha, me use, Senhor. Eu quero ser usada. Quero me entregar totalmente nas tuas mãos nesta hora. Como o Hélio e a Tatiana entregaram a Isabela nas tuas mãos, Senhor. Eu quero me dedicar no seu altar agora e pedir que ninguém me veja, que ninguém me ouça, mas que vejam e ouçam a sua voz e que recebam do Senhor. Ó Espírito Santo, te damos liberdade agora para se manifestar neste lugar da maneira como o Senhor quiser. Ó Deus, fala conosco, abençoa o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, é uma alegria estar aqui. Vocês sabem, eu sempre tenho falado, eu e meu marido, Tatiana, Hélio, nós amamos esta igreja e amamos o pastor Fernando e a pastora Silvia de coração. Eu estava observando a Isabela, porque eu tenho cuidado dela bastante, né? Tenho ficado com ela bastante. E enquanto eu observava a Isabela, Deus foi me dando esta mensagem, que está baseada em Mateus capítulo 18. Será que pode pôr o esboço para mim? Ok. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4. O que aconteceu? Os discípulos ali, depois de virem tanta coisa acontecendo com Jesus, fazendo milagres e falando de uma maneira tão sábia, eles começaram a competir entre eles quem é que ia fazer mais, quem ia aparecer mais. E eles chegaram para Jesus e disseram: quem é o maior no reino de Deus? Jesus então chama uma criança, põe no meio deles e diz assim, ele não diz quem vai ser o maior. Ele diz assim, se vocês não se converterem e se vocês não se tornarem como esta criança linda, como a Isabela que vocês viram aqui, todas as crianças lindas desta igreja, vocês não vão entrar no reino do céu. Não é vocês não vão ser os maiores, vocês não vão entrar se vocês não forem como estas crianças. E aí ele termina dizendo, se vocês se humilharem, se vocês forem humildes como estas crianças, como esta criança, vocês então vão ser os maiores no reino dos céus. Então, disto eu tiro que nós temos que ser como? Nós temos que ser como? Nós temos que ser como? Crianças. Que bom, né? Que bom ser como criança. E eu, analisando a Isabela, analisando o David e o Dênio, a Lorena, que são os nossos netos que estão mais perto, e mais a Manu e o Fred que estão lá no Brasil, sei já. Meu marido reclamava tanto que não tinha filho homem, só teve 3 mulheres, agora tem 3 homens e 3 mulheres netos. Deus é bom, né? E aí, analisando isso, eu vi 10 características das crianças que nós precisamos ter. A primeira característica que nós precisamos demonstrar é a dependência total e absoluta de Deus. Como é que é uma criança, um bebê? Se a Tati pegar, fizer 50 mamadeiras,
puser na geladeira, puser o carrinho da Manu, com a Manu não, a Manu está lá no Brasil, com a Isabela, dentro do carrinho, e puser na frente da geladeira, e aí a Tati sai para trabalhar. O que vai acontecer? Ela vai chorar o dia inteiro, vai espernear o dia inteiro e não vai chegar na geladeira. Porque ela depende totalmente da mãe e do pai. Como é que é conosco? Nós temos que ter esta dependência total. Se você não se humilhar, se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não depender totalmente de Deus. Segunda característica, as crianças são felizes. Vocês já viram como criança ri? Como o bebê ri? A Manu... A Isabela não pode ver o vovô. Onde o vovô estiver, ela segue com o olho e ela se mata de dar risada só de olhar para ele. Ele canta uma musiquinha para ela que não tem sentido nenhum, que não tem nada com nada, e ela se mata de dar risada para o vovô. Criança é feliz, não tem estresse, não tem depressão, não tem preocupação, não tem tristeza. Tudo isso vai acontecer depois, quando ela começar a conviver com os adultos, quando ela começar a conviver na sociedade. Quando ela é criança, ela é feliz. Você olha para uma criança, faz qualquer coisa, ela se mata de dar risada, não é? Sabe, Salmos 30, versículo 5, que diz que a tristeza, não é, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe quem escreveu isso? Foi Davi. Mas eu acho que ele já devia ter escrito isso quando ele era criança. Sabe? Porque isso é salmo de criança. Criança é assim. Ele pode cair, não é? Chorar um pouquinho, mas daqui a pouco já está rindo de novo. Toda criança é assim, é feliz. Terceira característica. A primeira, dependência total. A segunda, ser feliz. A terceira, ser sincero. O que significa ser sincero? São pessoas, sinceridade é o oposto de falsidade. Ser sincero é não ser falso. A palavra sincera vem do latim. Eu sou tão velha que eu estudei latim, fiz vestibular de latim. De tão antiga que eu sou, estudei latim. Você fala em latim hoje, ninguém pode imaginar o que é estudar latim, né? Mas eu estudei. Então, o que quer dizer sincero? Quer dizer sincera. Este é o significado da palavra sincero. Sincera. Antigamente, os escultores, as pessoas que faziam vasos, que faziam estátuas, quando dava algum erro, eles pegavam cera e punham no lugar, pintavam, tudo bem. Vendiam o objeto, com o tempo, com o sol, com a água, a cera saía e o vaso ficava feio, a estátua ficava feia. Quando a pessoa ia comprar uma estátua, ela dizia assim, eu quero sem cera. Como é que é criança? Sincera. Uma vez, numa das vezes que a gente veio aqui para os Estados Unidos, eu comprei uns óculos maravilhosos, Chanel. Eu me senti o máximo com aqueles óculos. Cheguei no Brasil, a Lorena tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, e eu botei os óculos, e ela é a minha consultora, né? E eu disse para ela assim, Lolo, o que você achou dos meus óculos novos? Ela olhou e falou assim, vovó, eu gostei. É um pouco de velha e um pouco de perua. Depois disso, eu encostei os óculos, né? O que é? Sincero.
Criança é assim. Você chama a criança para comer, você faz uma comida, se você pôs sal demais, ou pôs sal de menos, ou cozinhou demais, ou queimou, sei lá, ela vai dizer, não gostei, está salgada. Mesmo que ninguém faça isso. Nós, principalmente nós brasileiros, né, a gente nunca fala. A gente sempre dá um jeitinho. Não, está ótimo, sabendo que não está. Criança não é assim. Criança fala na lata. E tem que ser assim. E Deus está dizendo que nós temos que ser como as crianças. Nós temos que falar aquilo que a gente acha. Eu li uma história muito engraçada de um casal que foi com a família num restaurante e pediram comida demais. E lá no Brasil a gente não pede caixa para levar a comida para casa, né? É feio. Lá é feio. Só quem está acostumado a vir para cá é que aí já acostuma lá também. E aí o pai, na hora de fechar a conta, falou para o garçom assim: será que você pode me arrumar, embrulhar essa comida que sobrou? Porque eu vou levar para o meu cachorro. É o que a gente fala, não é? Aí o menininho olhou para o garçom e falou assim: eba, aquele cachorrinho que eu sempre pedi, o meu pai vai comprar para mim e hoje à noite a gente vai chegar em casa, vai ter um cachorro em casa. Por quê? Porque a criança é sincera. Ele poderia ter pensado, poxa, a gente não tem cachorro em casa, né? Mas não. E nós, a Bíblia está dizendo, nós vimos na passagem de Mateus 18, de 1 a 4, nós temos que ser sinceros. Temos que ser como criança. A quarta, eu estou correndo bastante, né? A quarta característica da criança que eu notei, ela confia totalmente no pai. Vocês, pais e mães, para os seus filhos, você pai, para o seu filho você é o cara. Você é o melhor profissional que existe. Não existe ninguém melhor que você. Mãe, você para os seus filhos, você é a melhor mãe do mundo. Não existe ninguém melhor do que você. Vocês já viram que até no Brasil, inclusive fazendo um parênteses aqui, nós temos que orar muito pelo nosso país, né? Nós que temos parentes lá no Brasil, sabemos do que está acontecendo e como a nossa nação está caminhando para um caminho tão perigoso, tão terrível. Mas a gente vê até os filhos de políticos envolvidos na Operação Lava Jato que vão para a imprensa e não, meu pai é maravilhoso. Meu pai é um pai maravilhoso, um profissional que não tem igual. Meu pai não tem esse dinheiro aí que vocês falam, não. Por quê? Porque o filho não vê o pai, não vê erro no pai. Ele confia totalmente. Sabe, hoje eu estava orando e Deus colocou no meu coração uma coisa. Às vezes a gente ora, fala para Deus e a gente não confia que Deus vai nos responder. Nós entregando, mas não confiando. E muitas vezes Deus não pode fazer porque nós não dependemos dele totalmente. Não confiamos totalmente que ele vai fazer. Então, aprenda com as crianças. Olhe para Deus. Ele é o cara. Ele é o melhor pai que você pode ter. Ele é a melhor pessoa em quem você pode confiar. É só nele que você pode entregar os seus problemas, realmente descansar. Eu li também uma história de um navio que estava para naufragar e a tripulação toda do navio saiu pelos camarotes e chamando as pessoas e pondo o colete salva-vida e levando para o barco e tal. De repente entraram num camarote e tinha um menino ali.
sentado, tranquilo, sem se preocupar com nada, e falaram para ele: olha, a gente está aqui para o seu bem, vamos sair correndo, está todo mundo desesperado, porque o navio vai afundar, e você precisa vir com a gente. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: olha, eu não vou com vocês, eu estou muito bem aqui. Sabe por quê? Porque o piloto desse navio é o meu pai, e ele é o melhor piloto do mundo. E se ele é que está dirigindo, o navio não vai naufragar. É assim que nós temos que crer nesse Deus poderoso. Não importa o que venha, não importa o que aconteça, Deus está nos levando, Ele está cuidando de nós. Em quinto lugar, as crianças são apaixonadas pelos pais. Elas não só confiam totalmente, mas elas são apaixonadas. Não sei se vocês, mães, já tiveram essa experiência. Eu tive várias vezes. A criança cai e se machuca e vem lá com o joelho ralado. Você dá um beijo ali no machucado, sarou. Parou o choro. A criança teve um problema lá na escola, vem chorando para casa. Você dá um abraço, o que acontece? Acabou. Eles são apaixonados. O nosso beijo, o nosso abraço, o nosso amor conserta qualquer dificuldade. Abraça-me. É o que nós temos que falar para Deus quando nós estamos tristes. Abraça-me quando nós estamos com aquela dor lá no fundo. Senhor, eu preciso do seu beijo, eu preciso do seu abraço. Nós tivemos um aconselhamento com uma família lá no Brasil esses dias, e o pastor, meu marido, ligou pelo Skype e falou para eles: se vocês tiverem liberdade, façam isso. Eles estavam com muitos problemas, os filhos fazendo muita coisa errada e tudo. Tragam toda a família e nós vamos conversar pelo Skype. E ele começou a falar com cada um dos filhos, são 6. E todos eles disseram: meu pai nunca me deu um abraço. Meu pai nunca me disse: eu te amo. Meu pai nunca me disse: eu quero que você venha aqui do meu lado, perto de mim. Eu estou precisando de você. Eu quero estar com você. Por isso nós estamos fazendo isto. E nós vamos continuar assim, enquanto ele não mudar. Enquanto ele não nos mostrar que ele nos ama. Sério, não é? Assim como a criança precisa muito do abraço do pai, nós precisamos do abraço do nosso Deus, e os nossos filhos precisam do nosso abraço. Sexto, eu vou para a sexta característica que foi dita exatamente por Jesus. Quem não for humilde como uma criança. Quando a gente pensa em humildade, a gente pensa em pobreza. Não é? Esses dias eu estava vendo na internet a música do Michel Teló, Humilde Residência. Vem para mim a humilde residência. Como é que é? Eu vou te ligar, vou te ligar a cobrar, por favor, me atenda. Vou te ligar a cobrar. Eu não vou te buscar porque meu carro quebrou. Você vem para minha casa, eu vou deixar a luz acesa e você bate na porta, porque com certeza ele não tinha crédito, não tinha telefone para atender, não é? Ela tinha que bater na porta e não tinha campainha. E também não tinha WhatsApp para ela mandar um recadinho para ele, né? E aí ele diz assim: olha, você entra, não liga não. A cama está quebrada e não tem cobertor. Que é isso? Hein? Humilde. Humilde residência. Quando a gente pensa em humildade,
a gente pensa em pobreza. Mas é isso? Não. No latim, humilde, que é humilitas, que é a palavra humilde, humildade, em latim, significa estar no chão. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos levantará. Está lá em Pedro, capítulo 2. Nós temos que nos humilhar. Como é que é a criança? A criança sabe que ela precisa do pai para levar para todo lugar. Ela precisa do pai que pegue no colo, que dirija, que leve, que sustente, que segure, que proteja. Isto é ser humilde, é confiar que o nosso Deus vai nos levar, como está lá em Êxodo, debaixo das suas asas. Ele vai nos sustentar, Ele vai estar conosco. Eu não sou humilde porque eu sou pobre. Não, eu sou humilde porque eu reconheço que eu sou pequena, que eu sou fraca, que eu sou impotente, mas que eu sou tudo através do meu Deus. Aquilo que eu sozinha não posso, com Deus eu posso. Sabe, humildade é o oposto de arrogância. É exatamente isso. É não se sentir por cima, mas estar por baixo. Como é que é criança? Vocês já notaram os seus filhos? Ele chega num lugar, você vai no médico, numa sala de espera de um consultório médico. Tem lá um tapetinho com os brinquedos e uma porção de criança. Seu filho vai perguntar para a criança lá, você é judeu ou é palestino? Você é preto ou é branco? Você é rico ou é pobre? O seu pai tem curso universitário? Qual é a marca do carro do seu pai? Não. Vai brincar. Vai se dar. Vai dividir brinquedo. Vai se entrosar. E é isso que nós temos que ser. Humildes, nos relacionarmos, independente de quem é a outra pessoa, independente, sem saber se ela é ou não é importante, se ela vai ou não vai nos dar qualquer coisa, mas nós temos que nos relacionar. Criança é como um papel branco, uma folha em branco. Isto é uma criança. Ela é assim, não tem nada marcado. E é assim que nós temos que ser. Tudo que o mundo marcou em você, leva e crava na cruz do Calvário. Todas as lembranças ruins, todas as mágoas, toda a vontade de vingança, toda a prepotência, leva e crava na cruz do Calvário, porque nós temos que nos tornar brancos, como a folha de papel, como são as crianças. Se nós não formos humildes como as crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Em 7º lugar, criança, vocês têm aí, né? Não guardam ódio. O que a gente tem visto é o seguinte, nós vimos lá, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Efésios diz que a gente não pode dormir, não é? Com a ira no coração. Tem que resolver antes de ir para a cama. E assim é criança. Briga, chora. Daqui 5 minutos está brincando outra vez. É ou não é? É assim ou não é? É não guardar mágoa. Muitas vezes a gente tem visto isso na família, nas famílias, não na minha família, graças a Deus, nas famílias, temos visto isso nas igrejas. As crianças brigam. Aí os pais
tomam a dor das crianças. E as famílias se desentendem. E as crianças continuam amigas. Vamos aprender com elas ou não vamos? Amém, graças a Deus. Em sétimo, não guardam ódio. Em oitavo lugar, precisa crescer. Sim ou não? Criança que não cresce tem problema, está doente, tem problema físico. Criança, nós cristãos precisamos não só do leitinho espiritual, mas nós precisamos nos alimentar de maneira mais sólida a cada vez. A Isabela está usando ainda só o leitinho, mas a semana que vem ela vai começar a comer frutinha, depois ela vai começar a comer a sopinha, depois ela vai comer o arroz e o feijão e a carninha, e vai indo. E é assim, se você está no leitinho, cuidado, porque Paulo já disse, sabe? Isto vai fazer você regredir. Isso vai fazer você perder a fé. Isso vai fazer você perder a sua esperança. Isso vai fazer você voltar para trás. Ou você vai para frente e cresce. E come uma alimentação sadia. Eu ouvi o pastor Júlio dizendo que tem estudo bíblico de Romanos. Quarta-feira, beleza, isso é crescimento espiritual. Se você não tinha pensado ainda, comece a pensar, vou estudar o livro de Romanos, vou lá quarta-feira e vou crescer em nome de Jesus, porque criança precisa da alimentação própria, adequada, a alimentação ela precisa crescer e ela precisa do nono, a alimentação saudável. Em 10º lugar, toda criança é atraente demais. Quando a Isabela subiu aqui, vocês olharam para ela? Sim ou não? Acharam linda? Quando as minhas filhas eram pequenas, tanto a Patrícia, como depois a Daniela, depois a Tatiana, cada vez que eu saía na rua com as minhas filhas, eu pensava, minha filha é a criança mais linda do mundo. Não tem, porque todo mundo para olhar, todo mundo fala, ai, que linda, ai, que maravilhosa, ai, que criança linda, posso pegar? Posso, deixa, na igreja principalmente, ia de colo em colo, né? Mas depois, com o tempo, eu fui notando que não eram só as minhas filhas que eram as mais bonitas do mundo. Todas as crianças são as mais lindas do mundo. Por quê? Porque a criança chama atenção. Chama atenção pela beleza, chama atenção pela inocência, chama atenção pelas coisas engraçadas que fala, chama atenção pelo carinho, chama atenção porque gosta de abraço e de beijo, e isso a gente tem que tomar cuidado, né? Por causa de as igrejas hoje estão sendo orientadas também por causa da questão da violência, do abuso praticado contra a criança, né? Nós, pastores, somos orientados para tratar esse assunto, inclusive, não é? Os pais são orientados para tratar esse assunto, inclusive. Por quê? Porque chama atenção, porque é agradável, porque é muito bom estar do lado de uma criança, sentir um cheirinho de um bebê, é gostoso demais. E é assim que nós temos que ser, atraentes. Não pelo que nós somos, mas pelo perfume de Cristo que há em nós. Pela beleza de Cristo que há em nós. As pessoas precisam se aproximar de nós e dizer, eu me lembro há muitos anos atrás, uma moça chegou para mim e disse, eu quero esse Deus que você serve. Porque eu tenho visto a sua maneira de ser. E eu preciso desse Deus. E eu fiz uma oração, e até hoje essa moça está nos caminhos do Senhor. Graças a Deus. É isso que nós precisamos. Realmente, confiar, entregar, ser humilde. E eu vou
só lembrar você, depender totalmente de Deus, ser feliz, sorridente, sincero, confiar em Deus, ser apaixonado por Deus, humilde, estar lá no chão, não sou nada, mas Deus, eu sou tudo nele. Não guardar ódio nenhum, crescer, ter uma alimentação saudável e também atrair a atenção de todos. É isso que nós precisamos ser. Eu quero falar um pouquinho com os pais. Deus te deu filhos para você criar para Ele. Deus não te deu filhos para você entregar para o inferno. Deus não te deu filhos para você jogar nas mãos de Satanás. Mas Deus te deu filhos para você amar, proteger, cuidar e entregar um dia nas mãos dele. Esta mensagem, como eu disse, foi inspirada na Isabela, em Mateus 18, e na música do David Keelan, Abraça-me. Eu sei que o Ministério de Louvor vai cantar agora. É isso? É? Amém. E nós vamos ficar em pé e vamos cantar Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Que você queira ser como criança de verdade. E enquanto nós estamos cantando, eu vou chamar todos os pais e mães. Se você tem filhos, mesmo que não estejam aqui, eu vou pedir para você vir à frente. E pastor Fernando, pastora Silvia, pastor Daniel e eu vamos ungir a sua mão. E você vai ungir o seu filho. Não importa se é agora, se ele está em casa, quando você chegar, você vai pôr a mão sobre ele e vai ungí-lo. A continuação dessa mensagem, que é claro, eu não vou pregar, é: os meus filhos escorregam das minhas mãos. É uma palavra específica para os pais. Mas o que eu quero hoje é consagrar os nossos filhos, porque nós vamos entregá-los para Deus. E nós vamos chegar lá e vamos dizer para Deus: olha aí, o filho maravilhoso que eu trouxe para o Senhor. Amém? Então, enquanto eles estão cantando, você vai sair do seu lugar. E você, pai, mãe, vem aqui. E você vai ter as suas mãos ungidas em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E deixo de simplesmente crer. Oh, yeah. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, oh, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, oh, abraça-me. Com seus braços de amor. Aleluia, Senhor. Onde você está, erga as suas mãos agora e diga para o Senhor que você quer ser como criança. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque como o Senhor falou com os seus discípulos, o Senhor está falando conosco hoje. Se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser como criança. Oh Pai, em nome de Jesus nós oramos por cada pessoa que está nesta igreja abençoada nesta noite, por cada pastor, por cada líder, oh Deus, por cada adorador, Senhor, por cada discípulo que está aqui, por cada membro dessa igreja, pelos visitantes, Senhor. Nós oramos, Senhor, que todos possam ter recebido no seu coração esta palavra nesta noite, que todos possam se tornar como crianças. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra não volta vazia, porque a sua palavra é eficaz, ela nos forma, ela nos constrói. Ori clamarasiramahai, ori clamarahai amarasiramai. Queremos ser como criança sim, Senhor. Aleluias, aleluias. Oh, glórias a ti, Senhor.